Nós começamos, ou estamos começando hoje, uma série que chamamos de Há um Menino. Há um menino que mora no meu coração, é a primeira frase dessa série. Ela vai ser uma série de advento, de preparação para o Natal. Afinal, foi no primeiro Natal que nasceu o menino que mudou a história de toda a humanidade. Até mesmo quem se declara ateu, quem diz que não acredita em Deus, reconhece que esse menino nascido no primeiro Natal é um divisor de águas na história humana. O nosso calendário se divide em antes de Cristo e depois de Cristo. Há um menino é uma expressão que ocorre diversas vezes numa música. Uma música de Milton Nascimento, que eu acredito que esteja na tela também de quem está em casa. A música se chama Bola de Meia, Bola de Gude. Já ouviram falar dessa música? É aquela, eu não sei cantar ela muito bem, né? Não sou muito bom em música popular brasileira, mas é aquela que diz assim: há um menino, há um moleque, morando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto balança, ele vem para me dar a mão. Conhece, né? É uma música antiga já. Eu acredito que a melodia é conhecida de muita gente que está em casa também. A ideia dessa série, ela não é minha, mas quando eu ouvi sobre isso, eu achei muito interessante. Eu pensei, eu vou falar sobre isso também no mês de dezembro, lá na congregação. Porque a intenção das nossas séries de mensagens, além de fazer a palavra de Deus crescer em nós e através de nós, a intenção é também aprender a fazer a leitura daquilo que está à nossa volta, descobrir o que a palavra de Deus tem a dizer hoje, para a nossa realidade. A intenção é ajudar a gente a perceber Deus nas coisas do dia a dia, e não apenas naquele momento de culto em que a gente está na igreja. Hoje nós vamos focar nossa atenção numa frase dessa música, a frase inicial: há um menino que mora no meu coração. Há um menino morando no meu coração. O Milton Nascimento, ele nasceu numa favela do Rio de Janeiro nos anos 1940. Faz tempo. Eu não sabia, mas pesquisando sobre isso, a história dele, ele perdeu a mãe para tuberculose quando ele tinha 2 anos de idade. Um pouquinho mais do que o nosso menino aqui presente hoje. Ele acabou sendo criado pela avó por um tempo e depois foi adotado por uma professora de música e por um proprietário de estação de rádio. E aí a gente já percebe de onde é que vem a influência musical do Milton Nascimento. A letra da música nos faz pensar, se olhássemos para toda ela, talvez fique o desafio, né, para quem está em casa ou para vocês depois escutarem essa música. A letra faz pensar nos valores, nos princípios que são aprendidos desde a infância. A gente vai aprendendo e vivendo desde pequeno. Faz pensar na força daquele menino, que aquele menino um dia já teve. A letra relembra o que aquele menino um dia já foi. Toda vez que o adulto balança, aquele menino vem para me dar a mão. A força, a alegria de criança, o jeito leve de levar a vida, o movimento que a música sugere é que quando a gente precisa enfrentar as dificuldades da vida adulta, você vai olhar para dentro de si mesmo, ou vai olhar para a sua história e vai buscar força para encontrar vida. Aliás, esse é o nosso jeito de pensar. O nosso movimento natural é buscar sempre força dentro de si mesmo. Algumas pessoas recorrem à meditação, buscando o equilíbrio interior pela prática da introspecção, né? Voltar para dentro de si mesmo. Outras pessoas vão na linha dos livros, os livros de autoajuda, são os que mais vendem na atualidade. E talvez vocês mesmo aqui, ou quem está em casa, quantas vezes já não passou por dificuldades e acabou ouvindo de alguém, ou até dizendo para si mesmo: você é forte, você consegue, olha para dentro e busca força. Você já suportou coisas mais difíceis no passado. Só que o detalhe é que o que a gente veio fazer hoje aqui na igreja, o que nós estamos fazendo reunidos em culto, mesmo pela internet, vai na direção totalmente contrária desse movimento natural que a gente faz. Nós começamos o culto agora confessando que nós não somos fortes. Nós dissemos isso para Deus: sou pecador, sou fraco.
Vocês aqui dentro da capela hoje trouxeram o Nicolas Valentim para ser batizado e para receber perdão para o pecado dele. E eu sei que parece estranho falar de pecado numa criança tão pequena, mas é aí que eu gostaria de ler com vocês o que diz o Salmo 51. O Salmo 51, os primeiros versículos eu quero ler com vocês. Está na tela aí para vocês lerem comigo. Salmo 51. Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado. Pois eu conheço bem os meus erros, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas e estás certo quando me condenas. De fato, tenho sido mau desde que nasci. Tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. O que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade. E ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Eu trouxe esse salmo hoje para falar com vocês, porque eu acho que ele tem muito a dizer para nós nesse momento que a gente está vivendo, especialmente também para essa família que hoje nós acolhemos aqui para realizar o batismo do pequeno Nicolas. Eu fiz questão de separar esse salmo em duas partes e destaquei algumas palavras conforme a imagem que tem aí na tela para vocês. Nos primeiros 5 versículos, aquilo que o nosso coração consegue produzir. No começo desse salmo, lá está em destaque as palavras: os meus pecados, o meu pecado, os meus erros, eu pequei, julgas, condenas, mal desde que nasci, pecador desde o dia em que eu fui concebido. A palavra de Deus nos diz isso. Nós somos assim. Nós viemos ao mundo assim. Agora, nos últimos 5 versículos que nós lemos 10 no total. Nos últimos 5 versículos, outro movimento. Aquilo que Deus faz por nós, aquilo que Deus faz em nós. Perdão, um coração puro, um coração sincero, alegria, felicidade. E aí a pergunta talvez é: como é que Deus faz isso? Como é que Deus nos traz perdão para o meu pecado? Como é que Ele me faz viver alegre em meio a dificuldades? Como é que Ele me dá um coração puro, já que eu venho por natureza com um coração pecador? E a resposta está ali no meio: lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Lava-me, Senhor. O batismo é o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, é o que diz a Bíblia. E é nessa fé que essa criança hoje, que esse menino vai ser batizado, para ser lavado pela água do batismo e revestido com as qualidades do menino com letra maiúscula. O menino Jesus, que quer morar no coração do Nicolas, no meu, no de vocês e de vocês que estão em casa por toda a eternidade. Hoje em dia, a gente sabe que o coração é o músculo que bombeia, ele é vital para nós, ele bombeia sangue, né? Para todo o nosso corpo. Mas na época dos escritos bíblicos, o coração era também considerado como o centro da vontade, o centro da razão, dos sentimentos. Por isso é nesse sentido que a Bíblia, quando fala de coração, ela não está falando só de bombear sangue, mas ela está falando de vontade, de razão, de sentimentos. Dentro de nós, na nossa natureza, na nossa vontade, nos nossos sentimentos, na nossa razão, o que tem lá é pecado. Não naquele sentido mais simples de pecado, em pensar numa atitude, porque quando é um bebê a gente nem consegue perceber atitude nenhuma.
mas é no sentido mais profundo de pecado, uma separação, uma situação de distanciamento de Deus. E por nós mesmos, com as nossas forças, essa separação jamais seria superada. Não tem jeito. Foi necessário que o próprio Deus, o Criador, o mantenedor da vida, Criador de todas as coisas, movido por puro amor, acabasse se tornando um menino, nascido de mulher, para viver a vida comum do ser humano. E essa vida, diz a Bíblia, foi vivida sem pecado, porque esse menino é ao mesmo tempo homem e Deus. Esse menino cresceu, esse menino se entregou à morte em sacrifício na cruz, pagou a conta do nosso pecado com Deus, acabou com o distanciamento, com a separação que havia entre Deus e a humanidade. Jesus construiu a ponte que nos aproximou, e pela sua palavra, pela água do santo batismo, pelo pão e o vinho junto com o corpo e o sangue na Santa Ceia, nós somos carregados por Deus para a comunhão com Ele. Eu sempre digo, quando a gente faz um batismo de criança, e nós batizamos tanto crianças como adultos, o importante é que seja batizado uma vez na vida, mas quando a gente batiza uma criança, isso fica ainda mais nítido, esse carregar de Deus até a fé. Porque o Nicolas não faz ideia do que está acontecendo, ele não consegue decidir e dizer sim, eu quero, e bem no fundo é isso que acontece na nossa vida também. Nós não conseguimos, espiritualmente falando, não conseguimos dizer sim para Deus. É Ele quem diz sim para nós. E esse carregar até a água do batismo exemplifica isso de uma maneira muito visível. Alguém precisa fazer esse trabalho por nós. Espiritualmente é o Espírito Santo quem faz. É Deus mesmo que vem na água do batismo, através do nosso gesto simples, com um pouco de água, com as nossas mãos pecadoras, Deus usa para trazer perdão e vida plena. Porque o batismo nos lava do nosso pecado. Nós viemos ao mundo apenas com o pecado morando dentro do nosso coração. Agora, se você é batizado, desde o dia do seu batismo, tem também um menino que mora lá dentro. Um menino. Há um menino que mora no meu coração. Um menino que cresceu, que completou o plano de Deus para nos trazer paz plena, definitiva, para dar real sentido à nossa vida. Um menino que não apenas divide a história entre antes e depois de Cristo, mas ele divide também a eternidade entre os que receberam o céu como presente pela fé e os que receberam condenação eterna pela descrença, pela não confiança em Jesus. E o nosso convite é que ao longo desse tempo de advento, até o Natal, nós vamos olhar para outras partes da música que se conectam com a mensagem central da palavra de Deus. Há um menino, que esse menino Jesus encha o seu coração de fé, de amor, não só no final do ano ou num dia de cerimônia especial como hoje a gente está vivenciando aqui, mas que esse menino encha o teu coração por toda a eternidade. Amém.